Welcome back, everybody. I'm Chris for American English Online. Hoje a gente vai focar na pronúncia de algumas palavras super interessantes e úteis dentro do contexto corporativo dos Estados Unidos. Vamos lá? Então, algumas das palavras que a gente quer ver são corporate e corporation. Corporate, corporation. A gente também fala muito no corporate culture dos Estados Unidos. E existe nos Estados Unidos uma hierarquia corporativa. Corporate hierarchy. Hierarchy. Existem várias estruturas corporativas, tanto lá quanto aqui. A gente vai usar um modelo bem simples, só para a gente identificar alguns dos jogadores, alguns dos títulos que a gente encontra normalmente em empresas. Nos Estados Unidos, se a empresa foi lançada no mercado e existem ações que podem ser compradas, a gente fala que a empresa fez um IPO, Initial Public Offering, IPO. Quem compra ações de uma empresa se torna um acionista, em inglês, shareholder. Também existem investidores, investors. The shareholders and the investors vote to decide on the board of directors. Então, os acionistas e os investidores votam para decidir quem vai integrar a mesa diretora ou a direção. The board of directors also votes on itself. Então, a direção também vota para ver quem vai permanecer num cargo ou outro na diretoria. No nosso modelo de empresa, a gente tem essa mesa diretora que muitas vezes inclui o CEO, que é o Chief Executive Officer. Ele basicamente manda na empresa. CEO. CEO. Quando falar isso rápido, o brasileiro às vezes fala CO, que é CO. Não é? Existe aquele som rápido no meio que é CEO, CEO, Chief Executive Officer. Existem outros cargos também. Chief Financial Officer, CFO. Chief Operations Officer, COO. E existem alguns outros. Alguns mais comuns, mas nem sempre que existem, são Chief Marketing Officer, CMO, or Chief Business Officer, Chief Information Officer. E apesar de não existir um título de chefe, tipo Chief, eles chamam o diretor de RH de Human Resources Director, or Director of Human Resources. Então esses chefes de departamento são considerados diretores e são diretamente abaixo do CEO, que é o chefe de todos. Muitas vezes a figura do CEO é o mesmo que o do presidente da empresa. O CEO e o presidente podem ser pessoas e cargos separados ou não. Muitas vezes esses outros diretores, o COO, o CFO, são chamados de Senior Vice Presidents, porque eles têm altos cargos, mas são abaixo do presidente ou do CEO. So they are Senior Vice Presidents. Senior Vice President. Abaixo de cada um deles existem os managers. Não é managers, tá? E não é manage. To manage. Manage. Managers. Existem diferentes tipos de managers. You can have a product manager or a project manager. There are many types of managers. Manager. Depois existe o assistant manager. Às vezes, o assistant manager também é considerado um team leader. Team leader, que seria como líder de equipe ou chefe de equipe. E normalmente um team leader tem os seus subordinates. Subordinates. A subordinate is someone who answers to another person.
manager, team leader, subordinates, or staff, or team. Alguns dos departamentos mais comuns a gente até já falou, porque falou o nome do diretor do departamento. Mas existem alguns outros que aparecem aí. Um é the IT Department, IT, Information Technology. HR, Human Resources Department. Operations, Finance, Marketing. I work in the marketing department. She works in the finance department. They work in operations. I emailed human resources. I work in IT. Existe outro tipo de organização corporativo. Existe o conglomerate. A conglomerate is more than one corporation, usually multi-industry and usually multinational. Então, um conglomerate normalmente é uma combinação de várias corporações que têm os seus interesses distribuídos em várias indústrias e mercados diferentes. Esse tipo de organização é caracterizado por uma empresa mãe, por assim dizer, e subsidiários. So there's a parent company and then subsidiaries. O Brasil também tem alguns desses conglomerates. Itaú S.A., Grupo Votorantim, né? Camargo Correia. Então esses são conglomerates. Mais alguns tipos de empresa. Existe o que a gente chama de family owned e family operated, or family owned and operated. O que significa family owned and operated? Significa que uma família abriu, né, uma loja, ou um restaurante, ou uma empresa e manteve aquela empresa na família, e é a família que opera e cuida da empresa. E também existe o franchise. A franchise is a store that grew and then sold its name, products, and operating procedures to other people. A gente já viu um pouco sobre a cultura corporativa e a estrutura corporativa americana e a pronúncia das palavras associadas a isso. Mas existem algumas outras palavras que são importantes você conhecer e pronunciar corretamente nesse mundo aí business. Então, eu fiz algumas frases para a gente poder repetir e, né, essas palavras inseridas no contexto. My company manufactures parts for Toyota. As palavras importantes aqui são company e manufactures. Muitos brasileiros falam company. Não é com, de eu gosto de café com açúcar. É come, Toma um soco na barriga, tá? Company. O estresse é na primeira parte. A outra palavra, manufacture. Cuidado com manufacture ou manufacture, ok? A gente tem uma divisão silábica diferente e a gente precisa falar essas sílabas corretamente. Manufacture. A próxima. We raised productivity by 6% last semester. Productivity. Não é productivity, ok? Productivity. No final, aquele ri é o mesmo que a gente usa em palavras como para, farol, faraó, ele é enrolado. Productivity. Essas próximas você precisa saber o que significam e também como pronunciar. Our net income is lower now that she lost her job. Our net income. A palavra net significa líquido, a nossa renda líquida,
our net income. E a última, que também é importante saber pronunciar e saber o significado, low overhead keeps our profit margins high. Low overhead keeps our profit margins high. Low overhead keeps our profit margins high. Overhead significa suas despesas gerais, as suas despesas mensais. O seu overhead é o seu custo de operar. Profit significa lucro e margin é margem. So, margem de lucro, profit margins, and overhead. E se você não tiver low overhead, você gasta muito por mês e tal, sem uma income boa ou sem uma profit boa, você pode ir a bankruptcy. A palavra bankruptcy significa falência. O adjetivo é bankrupt. So, my company is bankrupt, or my company went bankrupt. A gente usa muito a palavra bankrupt com o verbo ir, to go bankrupt. Or, he declared bankruptcy. Ele declarou falência. He declared bankruptcy. That's our class for today. I hope that our focus on pronunciation has helped you with some of this vocabulary. Espero que tenha ajudado com um pouco da pronúncia desse vocabulário. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like aqui no vídeo para ajudar o canal. Se você tiver alguma pergunta sobre vocabulário corporativo, ou algum processo, algum título, né, de alguma pessoa que trabalha em corporação ou empresa, deixa aqui nos comentários. And as always, let's practice. Então, a gente vai... The Board of Directors... Existe outro tipo de... Cuspi. Outro tipo de organismo... Caracterizado por uma... Esse tipo de... Não lembro o que eu estava falando. Isso. Gutierrez, como é que chama? Puta, como é que chama? Andrade Gutierrez. Eu corto esse. Bankrupt.